Sermão de Santo Antônio aos Peixes, de Padre António Vieira. Lido por Sónia Pedro. Capítulo 4. Antes, porém, que vos vades, assim como ouvistes os vossos louvores, ouvi também agora as vossas repreensões. Servir-vos-ão de confusão, já que não seja de emenda. A primeira coisa que me desedifica, peixes, de vós, é que vos comeis uns aos outros. Grande escândalo é este, mas a circunstância o faz ainda maior. Não só vos comeis uns aos outros, senão que os grandes comem os pequenos. Se fora pelo contrário, era menos mal. Se os pequenos comeram os grandes, bastara um grande para muitos pequenos. Mas como os grandes comem os pequenos, não bastam 100 pequenos, nem 1000 para um só grande. Olhai como estranha isto Santo Agostinho. Homines pravis, praeversisque cupiditatibus facti sunt, sicut piscis in vicem sede orantes. Os homens, com suas más e perversas cobiças, vêm a ser como os peixes que se comem uns aos outros. Tão alheia coisa é, não só da razão, mas da mesma natureza, que, sendo todos criados no mesmo elemento, todos cidadãos da mesma pátria e todos finalmente irmãos, vivais de vos comer. Santo Agostinho, que pregava aos homens para encarecer a fialdade deste escândalo, mostrou-lhe nos peixes. E eu, que prego aos peixes, para que vejais quão feio e abominável é, quero que o vejais nos homens. Olhai, peixes, lá do mar para a terra. Não é isso que vos digo. Vós virais os olhos para os matos e para o sertão? Para cá, para a cidade é que haveis de olhar. Cuidais que só os tapuias se comem uns aos outros? Muito maior açougue é o de cá, muito mais se comem os brancos. Vede vós todo aquele bulir, vedes todo aquele andar, vedes aquele concorrer às praças e cruzar as ruas, vedes aquele subir e descer as calçadas, vedes aquele entrar e sair sem quietação nem sossego? Pois tudo aquilo é andarem buscando os homens como hão de comer e como se hão de comer. Morreu algum deles, vereis logo tantos sobre o miserável a despedaçá-lo e comê-lo. Comem-no os herdeiros, comem-no os testamenteiros, comem-no os legatários, comem-no os acreedores, comem-no os oficiais dos órfãos e os dos defuntos e ausentes, come-o o médico que o curou ou ajudou a morrer, come-o o sangrador que lhe tirou o sangue, come-o a mesma mulher que de má vontade lhe dá para a mortalha o lençol mais velho da casa. Come-o o que lhe abre a cova, o que lhe tange os sinos e os que cantando o levam a enterrar. Enfim, ainda o pobre defunto não comeu a terra e já o tem comido toda a terra. Já se os homens se comeram somente depois de mortos, parece que era menos horror e menos matéria de sentimento. Mas para que conheçais a que chega a vossa crueldade, considerai, peixes, que também os homens se comem vivos, assim como vós. Vivo estava Job quando dizia: Quare persequimini me, et carnibus meis saturamini? Job 19:22. Porque me perseguis tão desumanamente, vós que me estáis comendo vivo e fartando-vos da minha carne? Quereis ver um Job destes? Vede um homem desses que andam perseguidos de pleitos ou acusados de crimes, e olhai quantos o estão comendo. Come-o o meirinho, come-o o carcereiro, come-o o escrivão, come-o o solicitador, come-o o advogado, come-o o inquiridor, come-o a testemunha, come-o o julgador, e ainda não está sentenciado, já está comido. São piores os homens que os corvos.
O triste que foi à forca, não o comem os corvos, senão depois de executado e morto. E o que anda em juízo ainda não está executado nem sentenciado, e já está comido. E para que vejais como estes comidos na terra são os pequenos, e pelos mesmos modos com que vós comeis no mar, ouvi a Deus queixando-se deste pecado. Non ne cognoscent omnes, qui operantur iniquitatem, qui devorant plebem meam, ut quibum panis. Salmo 13, 4. Cuidais, diz Deus, que não há de vir tempo em que conheçam e paguem o seu merecido aqueles que cometem a maldade? E que maldade é esta à qual Deus singularmente chama a maldade, como se não houvera outra no mundo? E quem são aqueles que a cometem? A maldade é comerem-se os homens uns aos outros, e os que a cometem são os maiores que comem os pequenos. Qui devorant plebem meam ut quibum panis. Nestas palavras, pelo que vos toca, importa, peixes, que advirtais muito outras tantas coisas, quantas são as mesmas palavras. Diz Deus que comem os homens não só o seu povo, senão declaradamente a sua plebe. Plebe meam. Porque a plebe e os plebeus, que são os mais pequenos, e os que menos podem, e os que menos avultam na República, estes são os comidos. E não só diz que os comem de qualquer modo, senão que os engolem e os devoram. Qui devorant. Porque os grandes que têm o mando das cidades e das províncias não se contenta a sua fome de comer os pequenos um por um, ou poucos a poucos, senão que devoram e engolem os povos inteiros. Qui devorant plebem meam. E de que modo os devoram e comem? Ut quibum panis. Não como aos outros comeres, senão como pão. A diferença que há entre o pão e os outros comeres é que para a carne há dias de carne, e para o peixe, dias de peixe, e para as frutas, diferentes meses no ano. Porém, o pão é comer de todos os dias, que sempre e continuadamente se come. E isto é o que padecem os pequenos. São o pão cotidiano dos grandes. E assim como o pão se come com tudo, assim com tudo e em tudo são comidos os miseráveis pequenos, não tendo nem fazendo ofício, em que os não carreguem, em que os não multem, em que os não defraudem, em que os não comam, traguem e devorem. Qui devorant plebem meam ut quibum panis. Parece-vos bem isto, peixes? Representa-se-me que com o movimento das cabeças estáis todos dizendo que não, e com olhardes uns para os outros vos estáis admirando e pasmando de que entre os homens haja tal injustiça e tal maldade. Pois isto mesmo é o que vós fazeis. Os maiores comeis os pequenos, e os muito grandes não só os comem um por um, senão os cardumes inteiros, e isto continuadamente sem diferença de tempos, não só de dia, senão também de noite, às claras e às escuras, como também fazem os homens. Se cuidais porventura que estas injustiças entre vós se toleram e passam sem castigo, enganais-vos. Assim como Deus as castiga nos homens, assim também por seu modo as castiga em vós. Os mais velhos que me ouvis e estáis presentes, bem vistes neste estado, e quando menos ouvireis murmurar aos passageiros nas canoas, e muito mais lamentar aos miseráveis remeiros delas, que os maiores que cá foram mandados, em vez de governar e aumentar o mesmo estado, o destruíram, porque toda a fome que de lá traziam a fartavam em comer e devorar os pequenos. Assim foi. Mas, se entre vós se acham acaso alguns dos que, seguindo a esteira dos navios, vão com eles a Portugal e tornam para os mares pátrios, bem ouviriam estes lá no Tejo que esses mesmos maiores que cá comiam os pequenos, quando lá chegam, acham outros maiores que os comam também a eles.
Este é o estilo da divina justiça, tão antigo e manifesto que até os gentios o conheceram e celebraram. Vos quibus rector maris atque terrae, ius dedit magnum necis atque vitae, ponite inflatos, tumidosque ultus, quidi a vobis minor extimescit, maior hoc vobis dominus minatur. Notai, peixes, aquela definição de Deus. Rector maris atque terrae, governador do mar e da terra, para que não duvideis que o mesmo estilo que Deus guarda com os homens na terra, observa também convosco no mar. Necessário é logo que olheis por vós e não façais pouco caso da doutrina que vos deu o grande doutor da Igreja, Santo Ambrósio, quando, falando convosco, disse: Cauenedum alium insequeris, incidas in validiorem. Guarde-se o peixe que persegue o mais fraco para o comer. Não se ache na boca do mais forte que o engula a ele. Nós o vemos aqui cada dia. Vai o xareu correndo atrás do bagre, como o cão após a lebre, e não vê o cego que lhe vem nas costas, o tubarão com 4 ordens de dentes que o há de engolir de um bocado. É o que com maior elegância vos disse também Santo Agostinho. Praedo minoris fit, praeda maioris. Mas não bastam, peixes, estes exemplos, para que acabe de se persuadir a vossa gula, que a mesma crueldade que usais com os pequenos tem já aparelhado o castigo na voracidade dos grandes? Já que assim os experimentais com tanto dano vosso, importa que, de aqui por diante, sejais mais repúblicos e zelosos do bem comum e que este prevaleça contra o apetite particular de cada um, para que não suceda que, assim como hoje vamos a muitos de vós tão diminuídos, vos venhais a consumir de todo. Não vos bastam tantos inimigos de fora e tantos perseguidores, tão astutos e pertinazes, quantos são os pescadores, que nem de dia nem de noite deixam de vos pôr em cerco e fazer guerra por tantos modos? Não vedes que contra vós se amalham e entralham as redes, contra vós se tecem as naças, contra vós se torcem as linhas, contra vós se dobram e farpam os anzóis, contra vós as figas e os arpões? Não vedes que contra vós até as canas são lanças e as cortiças armas ofensivas? Não vos basta, pois, que tenhais tantos e tão armados inimigos de fora, senão que também vós, de vossas portas adentro, o haveis de ser mais cruéis, perseguindo-vos com uma guerra mais que civil e comendo-vos uns aos outros? Cesse! Cesse já, irmãos peixes, e tenha fim algum dia esta tão perniciosa discórdia. E pois vos chameis e sois irmãos, lembrai-vos das obrigações deste nome. Não estáveis vós muito quietos, muito pacíficos e muito amigos todos, grandes e pequenos, quando os pregava Santo Antônio? Pois continuai assim e sereis felizes. Dir-me-eis, como também dizem os homens, que não tendes outro modo de vos sustentar. E de que se sustentam entre vós muitos que não comem os outros? O mar é muito largo, muito fértil, muito abundante, e só com o que bota às praias pode sustentar grande parte dos que vivem dentro nele. Comerem-se uns animais aos outros é voracidade e sevícia, e não estatuto da natureza. Os da terra e do ar, que hoje se comem, no princípio do mundo não se comiam, sendo assim conveniente e necessário para que as espécies de todos se multiplicassem. O mesmo foi, ainda mais claramente, depois do dilúvio, porque tendo escapado somente 2 de cada espécie, mal se podiam conservar se comessem. E finalmente, no tempo do mesmo dilúvio, em que todos viveram juntos dentro na arca, o lobo estava vendo o cordeiro, o gavião a perdiz, o leão o gamo, e cada um aqueles em que se costuma cevar. E se acaso lá tiveram essa tentação, todos lhe resistiram e se acomodaram com a ração do paiol comum que Noé lhes repartia.
Pois se os animais dos outros elementos mais cálidos foram capazes desta temperança, por que o não serão os da água? Enfim, se eles em tantas ocasiões, pelo desejo natural da própria conservação e aumento, fizeram da necessidade virtude, fazei-o vós também. Ou fazei a virtude sem necessidade, e será a maior virtude. Outra coisa muito geral, que não tanto me desedifica quanto me lastima em muitos de vós, é aquela tão notável ignorância e cegueira que em todas as viagens experimentam os que navegam para estas partes. Toma um homem do mar um anzol, ata-lhe um pedaço de pano cortado e aberto em 2 ou 3 pontas. Lançam-o por um cabo delgado até tocar na água. E, em o vendo, o peixe arremete cego a ele e fica preso e boqueando, até que, assim suspenso no ar ou lançado no convés, acaba de morrer. Pode haver maior ignorância e mais rematada cegueira que esta? Enganados por um retalho de pano, perder a vida? Dir-me-eis que o mesmo fazem os homens. Não vo-lo nego. Dá um exército batalha contra outro exército. Metem-se os homens pelas pontas dos piques, dos chuços e das espadas. E porquê? Porque houve quem os engodou e lhes fez isca com 2 retalhos de pano? A vaidade entre os vícios é o pescador mais astuto e o que mais facilmente engana os homens. E que faz a vaidade? Põe por isca na ponta desses piques, desses chuços e dessas espadas 2 retalhos de pano, ou branco, que se chama hábito de Malta, ou verde, que se chama de Avis, ou vermelho, que se chama de Cristo e de Santiago. E os homens, por chegarem a passar esse retalho de pano ao peito, não reparam em tragar e engolir o ferro. E depois disso, que sucede? O mesmo que a vós? O que engoliu o ferro, ou ali ou noutra ocasião, ficou morto. E os mesmos retalhos de pano tornaram outra vez a um anzol para pescar outros. Por este exemplo vos concedo, peixes, que os homens fazem o mesmo que vós, posto que me parece que não foi este o fundamento da vossa resposta ou escusa, porque cá no Maranhão, ainda que se derrame tanto sangue, não há exércitos nem esta ambição de hábitos. Mas nem por isso vos negarei que também cá se deixam pescar os homens pelo mesmo engano, menos honrada e mais ignorantemente. Quem pesca as vidas a todos os homens do Maranhão, e com quê? Um homem do mar com os retalhos de pano. Vem um mestre de navio de Portugal com 4 varreduras das lojas, com 4 panos e 4 sedas, que já se lhe passou a era e não tem gasto, e que faz? Isca com aqueles trapos aos moradores da nossa terra. Dá-lhes uma sacadela e dá-lhes outra com que cada vez lhes sobe mais o preço. E os bonitos, ou os que o querem parecer, todos esfaimados aos trapos, e ali ficam engasgados e presos com dívidas de um ano para o outro e de uma safra para a outra safra, e lá vai a vida. Isto não é encarecimento. Todos a trabalhar toda a vida, ou na roça, ou na cana, ou no engenho, ou no tabacal. E este trabalho de toda a vida quem o leva? Não o levam os coches, nem as liteiras, nem os cavalos, nem os escudeiros, nem os pajens, nem os lacaios, nem as tapeçarias, nem as pinturas, nem as baixelas, nem as joias. Pois em que se vai e despende toda a vida? No triste farrapo com que saem à rua, e para isso se matam todo o ano. Não é isto, meus peixes, grande loucura dos homens com que vos escusais? Claro está que sim, nem vós o podeis negar, pois se é grande loucura desperdiçar a vida por 2 retalhos de pano, quem tem obrigação de se vestir, vós, a quem Deus vestiu do pé até à cabeça, ou de peles de tão vistosas e apropriadas cores, ou de escamas prateadas e douradas, vestidos que nunca se rompem, nem gastam com o tempo, nem se variam ou podem variar com as modas? Não é maior ignorância e maior cegueira deixar de vos enganar ou deixar de vos tomar pelo beiço com 2 tirinhas de pano?
Vede o vosso Santo António, que pouco pôde enganar o mundo com essas vaidades. Sendo moço e nobre, deixou as galas de que aquela idade tanto se preza. Trocou-as por uma loba de sarja e uma correia de cônego regrante. E depois que se viu assim vestido, parecendo-lhe que ainda era muito custosa aquela mortalha, trocou a sarja pelo burel e a correia pela corda. Com aquela corda e com aquele pano, pescou ele muitos, e só estes se não enganaram e foram sisudos.